Amém. Irmãos, lembrando que as crianças ficam na reunião por dois motivos, né? Primeiro, é para que elas aprendam a se portar em ambientes com adultos, né? Como eu sempre digo, isso a gente aprendia na escola, mas na escola não ensina mais nada hoje. Então tem que aprender na igreja. A criança tem que aprender a se comportar em ambientes de adultos. E a outra é que os pais também têm que aprender a ter autoridade e se impor sobre os filhos. Também vivemos uma crise de autoridade dos pais, não é? Então, irmãos, as crianças ficarem na reunião tem uma finalidade didática. É para que as crianças aprendam e é para que os filhos também aprendam. Os pais aprendam também. Todos nós precisamos aprender, né? E o resto dos irmãos aprendam a tolerar, né? Tem que aguentar, né? São nossos filhos, são as nossas crianças. Eles não são um incômodo de maneira nenhuma, são uma bênção, né? Não é isso? E quem já tem filhos adultos e não tem outros tipos de problemas, né? Com filhos adultos, não é isso? Aqui nós temos que voltar a ter filhos crianças, todos nós, né? E aprender a conviver com eles. Amém? Então fica por conta do discernimento dos pais também verem a hora que a criança está realmente agitada e meio fora de controle. Então os irmãos saiam lá para a recepção e vamos aprendendo. Amém? Vamos para a palavra então. Vamos orar primeiro. Senhor querido, fala conosco, Senhor. Ah, Senhor, precisamos da Tua palavra. Sem a Tua palavra nós perecemos, Senhor. A Tua palavra nos vivifica. A Tua palavra nos tira das trevas. A Tua palavra consola o nosso coração. A Tua palavra nos tira do engano, da mentira do adversário e nos conduz a toda a verdade. Fala conosco, Senhor. Ah, Senhor, fala uma palavra que realmente cause algum tipo de impacto no nosso coração. Fala uma palavra que nos ajude a nos convertermos um pouco mais a Ti. Senhor querido, transforma a nossa vida pelo Teu falar, Senhor. Abrimos a Ti o nosso coração. Fala, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos voltar ao tema. Agora chegamos no último ponto da armadura de Deus, que hoje vai ser a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos vendo, irmãos, que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Se nós queremos nos manter na nossa fé, e nós queremos nos manter numa experiência cristã, vitoriosa e não frustrada, nós precisamos aprender a lutar contra aquele que é nosso inimigo, contra aquele que, como um leão, anda em nosso derredor, procurando nos devorar, nos destruir. Então, precisamos aprender a tomar toda a armadura de Deus. Precisamos entender que há uma guerra espiritual. E o que nós pretendemos é vencer tudo e permanecer inabaláveis. A nossa fé, irmãos, é ameaçada o tempo todo. Se nós não a impormos sobre o mundo, se nós não impormos a nossa fé sobre os espíritos malignos, a nossa fé é destruída. Mas há um poder na nossa fé, há um poder prevalecente, há um poder de Deus, há um poder supremo, o mesmo poder com que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é para nós que temos crido no Senhor.
Então não podemos tomar a nossa fé por algo frágil. Temos que tomar a nossa fé por algo poderoso, extremamente poderoso, supremo. Agora, a nossa fé tem de ser alimentada. Um grande guerreiro, um grande vencedor. Vamos pensar num lutador, porque Paulo gostava desses exemplos, né? Luto, não como que desferindo golpes no ar. Luto com objetivo, luto para atingir. Então Paulo fala isso aos coríntios, porque para Paulo o exemplo das Olimpíadas antigas era sempre muito presente, e ele frequentemente compara com a nossa vida espiritual. Então ele usa a questão da carreira, que são as corridas, e ele usa a questão das lutas. E pensa então num lutador. Hoje a luta da moda é o MMA. MMA? Não é isso? É? UFC, né? Não, é isso aí. Essa luta aí, do octógono, não é? E os brasileiros se tornaram notáveis. Ultimamente eles estão por baixo, né? Mas teve um tempo que tinha campeão em quase todas as categorias, não é? E então pensa num daqueles brutamontes, né? Nesses que se tornaram muito vencedores, né? Passaram anos e anos sem perder. Uma hora eles perderam, mas por tanto tempo eles ficaram sem perder. Podemos dizer que eles venciam tudo. Se tivessem parado na hora certa, teriam parado sem perder. Mas sempre acha que dá para mais uma, até que aparece um cara mais novo e pega eles já meio andado, meio rodado, e dá-lhe um cacete bem dado, né? Irmãos, não tem que ser assim conosco. Mas considera, esses melhores, que num determinado momento eram imbatíveis. Um dia eles foram crianças, né? Um dia eles foram bebês muito frágeis, não foram? A nossa fé é assim, irmãos. O Senhor quer nos preparar para sermos combatentes imbatíveis. Mas a nossa fé tem que ser alimentada, como uma criança é alimentada. A fé que nós temos é uma fé prevalecente. Ela é poderosa. E até mesmo antes que aprendamos a lutar por nós mesmos, se nós permanecemos nela, a cobertura do Espírito Santo nos é suficiente. Então a nossa fé é uma fé que vai se tornar imbatível. Vai se tornar, por que eu digo isso? Não que ela em si não seja imbatível, a nossa fé é imbatível. A questão é se nós, na nossa fé, somos imbatível. Se nós, como cristãos de fé, somos imbatíveis. Nós temos uma fé imbatível, mas a questão é se nós estamos alimentados suficientemente da fé para nós nos tornarmos, pela fé, imbatíveis. A questão é essa. Então, se nós permanecermos no Senhor, como nós vamos ver, certamente a nossa fé imbatível nos tornará imbatíveis. Então vamos ver rapidamente as passagens que nós temos trabalhado. Então essa é a figura do soldado romano. Era esse tipo de soldado da antiguidade que Paulo tinha em mente, quando ele vai falar agora da experiência da luta espiritual. Então Paulo nos diz assim, em Efésios 6, de 10 a 13, falando da questão específica da guerra espiritual. Sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta é nas regiões celestes, não contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Acredito que alguns irmãos e irmãs já tenham decorado isso, né? Se não decoraram, eu estimulo todos a decorarem. Prosseguindo ainda nesse texto, Paulo vai começar agora a descrever a armadura de Deus. A armadura de Deus é a provisão da sua graça. É aquilo que Deus nos dá. Não é algo que nós produzimos em nós mesmos. Não tem nada a ver com o que é humano essa armadura. Tem a ver com o que é espiritual, preparado, providenciado e dado gratuitamente por Deus a nós. E nós temos agora que nos valer dessa graça divina, dessas coisas que Deus nos preparou, e nos revestirmos delas como uma armadura para enfrentarmos os adversários. E lembre-se, os nossos adversários não são pessoas, primeiramente. Paulo disse, a nossa luta não é contra sangue e carne, não é com pessoas. É contra as forças espirituais do mal. Nós estamos falando de demônios, de forças espirituais. Então a nossa luta não é com pessoas. Por mais que pessoas queiram o nosso mal, nós ainda devemos desejar a elas todo o bem, e até sofrermos afrontas, como Jesus sofreu. Não resistais ao perverso, pelo contrário, se ele te obriga a caminhar 1 milha, anda 2. Se ele te pede a capa, dele também a túnica. Se ele te fere numa face, oferece a outra. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, de modo algum, nos ensina Jesus que a nossa luta é com pessoas, como não foi para Jesus. Jesus nunca saiu no braço com ninguém, nem mandou fogo do céu para destruir ninguém. Não é isso? Lembre-se sempre do que João e Tiago, o irmão dele, falaram para Jesus. Senhor, tem umas pessoas aí que não querem te receber. Você quer que nós mandemos fogo do céu para consumi-las? Jesus falou, gente, vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não sabem com que mentalidade vocês estão falando isso. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Ô João, ô Tiago, presta atenção no que eu estou falando, presta atenção nos exemplos que eu estou te dando. Vocês estão falando de matar, quando eu só estou falando de salvar. Pedro, o Senhor uma vez testou Pedro e colocou uma espada na mão dele. Vamos ver o que o Pedro faz com uma espada depois de 3 anos e meio me ouvindo. Pedro mandou uma espadada no meio da testa do soldado. Se o cara não tira, ele toma no meio da testa, mas ele tirou, pegou só a orelha, cortou a orelha. Mas Jesus pegou a orelha e curou a orelha. Falou, Pedro, guarda a espada. Você não entendeu ainda? Os irmãos estão brigando com alguém hoje em dia? Com quem você está brigando? Tem alguém que você está brigando lá no teu trabalho? Tem o teu vizinho? Está brigando com quem? Com
teu marido, com a tua esposa? Com quem? Irmãos, não briga com ninguém, não. Entenda, a nossa luta é contra o que está por trás das pessoas e contra do que está por trás de nós, porque também não somos boa coisa, não. Então amarra os demônios nele e amarra os demônios em mim. A nossa luta não é contra sangue e carne, não é com pessoas. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E para isso nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. As coisas que Deus nos provê na sua graça. Então, Paulo nos diz: estáis, pois, firmes. E ele vai descrever a armadura agora. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos dar uma recordada nos itens da graça do Senhor, que nos servem de armadura de Deus, para vencermos, resistirmos no dia mal, vencermos tudo e permanecermos inabaláveis. A primeira coisa é a segunda coisa é a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, palavra, né? Então nós estivemos vendo o capacete da salvação. Só lembrando rapidamente, Efésios capítulo 4, versículo 6, diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus. Então aqui quando fala de salvação, capacete da salvação, está falando, quando fala aqui de salvação, não está se referindo propriamente à salvação que recebemos pelo sangue de Jesus, a remissão dos nossos pecados. Está falando da salvação mais específica com respeito aos ataques de Satanás na nossa mente. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus. E essa paz de Deus, que é prevalecente e que guarda a nossa mente em Cristo Jesus, essa paz vem por meio do quê? Vamos recordar aí. E a paz de Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus vem da onde? Da oração. Então o versículo anterior, o 5, começa como? Não. Não. O 5. O 6 é: e a paz de Deus guardará a vossa mente e coração. Não andeis ansiosos. O que é ansiedade? O que é uma mente agitada? Com um mal pensar. Não é? Então uma mente ansiosa é uma mente que precisa de salvação. Uma mente ansiosa. Quando fala aqui em ansiedade, não está falando especificamente nisso que nós entendemos por ansiedade, que é estar apreensivo por alguma coisa. Não, fala de todo tipo de mal pensar. Fala de medo, fala de iras, fala de vinganças, fala de mágoas, fala de ressentimentos, fala de angústias. Paulo está dizendo: não fique assim. Antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Ore especificamente. Ore pedindo a paz protetora do Senhor.
Porque essa mente, pensando coisas negativas, é totalmente contrário à nossa fé. A nossa fé fala de alegria, fala de paz, fala de amor, fala de generosidade, fala de esperança, e uma mente ansiosa é tudo ao contrário. É exatamente o oposto da nossa fé, oposto ao que cremos. Então, uma mente ansiosa precisa urgentemente de salvação, não é isso? E a paz de Deus, peça, Senhor, traga a paz para o meu coração. Está com medo? Está ansioso? Rancoroso? Toda forma de pensar ruim? Fala, Senhor, vem com a tua paz prevalecente e livra minha mente do mal pensar. Leva embora. É claro que quando nós falamos do mal pensar, não estamos falando só de um mal na mente, estamos falando também de um mal no nosso emocional, na nossa emoção. Senhor, vem e limpa o meu coração. Vem, Senhor, estabelece a tua paz no meu coração. Quando você ora assim, na verdade o Espírito Santo já está agindo em você, e ele vai estabelecer essa paz. Bom, e essa paz é que vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo, nas coisas de Cristo, na paz de Cristo, na paz que Ele disse que nos deu e nos deixou, que lhe custou tanto nos deixar e dar, não é? Bom, então agora nós vamos para o 6º item. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito. No começo do 5 está escrito: tomai, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tomar, essa palavra significa levar sempre consigo. O exemplo que eu dei é: se eu quero andar de moto, eu tenho que sempre levar comigo o capacete. Irmãos, a nossa vida cristã é como andar de moto, não dá para andar sem capacete. Temos que ter uma mente guardada. Muitas são as maneiras do mal penetrar o nosso coração, a nossa mente, e nos pôr para pensar e sentir muita coisa má. Coisas que nos afastam do Senhor, que nos afastam da nossa fé. Então nós temos que estar sempre levando conosco. Todos os itens aqui não são para serem tirados em tempo algum. Presta atenção no versículo, no 4º item: embraçando sempre o escudo da fé. E aqui esse tomai, está implícito nele também o sempre. O capacete da salvação, como acabei de falar, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, em nós é a espada do Espírito. Até agora nós falamos todos itens de defesa. Agora nós estamos falando no item de ataque. Nós estamos falando de nos proteger. Agora vamos falar de atacar. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que é esse resistir ao diabo que faz com que o mal fuja de nós? Ele foge por quê? Porque ele vê a espada. Ele foge porque ele teme a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, então, para falarmos sobre isso, a palavra, vamos abrir primeiro em João 17. Agora eu não tenho os slides, e vocês abram aí as suas Bíblias. João 17. Aqui nós temos uma longa oração de Jesus. Em que Jesus está prestes a ir para a morte,
momentos antes de ir para a morte, ele está com os discípulos e no último momento e ora essas palavras. Então o capítulo 17 todos é essa oração. Então o versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a tua hora, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então Jesus começa aqui uma oração. E a primeira coisa que ele pede é para que o Pai o glorifique. Bom, e depois então ele passa a rogar pelos discípulos. Não só pelos discípulos do seu tempo, mas pelos discípulos que ainda viriam a crer, dentre os quais queremos contar nós, né, irmãos? Queremos ser contados. E ele vai pedindo uma série de coisas. Então, versículo 14, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Prestem atenção, irmãos, agora para a expressão palavra e verdade. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Até aí. Veja o 14 de novo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. O Senhor passou 3 anos e meio e ele fez muitas coisas. Curou milhares de enfermos, expulsou demônio de milhares de endemoniados. Mas o que ele fez de mais abundante, se bem que no ministério de Jesus todas essas coisas foram muito abundantes, porque Jesus trabalhava de manhã, à tarde e à noite, e acredito que de madrugada orava, né? Então o Senhor trabalhava, é claro, o Senhor dormia também, né? Mas o Senhor trabalhava o tempo todo, trabalhava ao ponto do Senhor ficar muito cansado, ao ponto até mesmo da família dele, né? A mãe, os irmãos irem atrás dele, falando: ele não come, ele está fora de si, porque as pessoas não davam tempo também para ele. Ninguém tinha dó de Jesus. É claro, um endemoniado, um paralítico, um desesperado, não pode perder a oportunidade que está com Jesus, né? Então todo mundo vinha desesperado a Jesus, né? Se Jesus falasse: olha, eu não aguento mais, eu estou morrendo de cansaço, você acha que alguém sofrendo tinha dó dele? Senhor, só mais um milagrinho, por favor. E tinha hora que Jesus queria falar com os discípulos, tinha que ir com eles para algum lugar mais afastado. Olha, não deixa ninguém sabendo, vamos saindo de fininho, porque eu quero falar algumas coisas com vocês. E às vezes era só para descansar junto com os discípulos. Então Jesus foi abundante o tempo todo, mas o que ele mais fez foi ensinar, foi pregar. Ele pregava para as multidões, ele pregava para alguns poucos e pregava para os discípulos o tempo todo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E depois no 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Senhor dava a palavra para que eles fossem santificados na verdade. O que é santificar? Santificar é separar. Eles não são do mundo, não é isso que está escrito? O 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. O que é não ser do mundo e estando no mundo? Significa que eu estou separado do mundo. O 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal.
Então o Senhor pedia: não os tires do mundo. E depois ele diz no 16: eles não são do mundo. Então eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. O que é estar e não ser? É ser separado. Está no mundo, mas não vive como o mundo, porque não são do mundo. E como que é esse negócio de estar no mundo e não ser do mundo? É estar sendo santificado, separado na verdade. Então, como é que eu estou no mundo, mas não sou do mundo? Qual é o elemento diferenciador? Eu não sou do mundo. Estou no mundo, mas as pessoas olham para mim, olham para o crente fiel e diz assim: essa pessoa é diferente. Ela está no mundo, ela está na empresa, ela está trabalhando, mas parece que ela não é daqui, porque ela não age como as pessoas, ela não está no que as pessoas promovem, ela está ali. E se esse crente é fiel e age de acordo com a palavra, ele manifesta ali algo diferente, algo que é segundo o seu mestre, algo que ele tem aprendido do mestre. Ele está ali, mas ele não é dali. Isso é ser santificado. Então, irmãos, considerem isso. As pessoas te consideram o mesmo que elas, ou eles te consideram diferente? Não é? Não caia no engano de querer ser legal. Crente legal é crente mundano. Não queira ser legal. Seja legal só com Deus. E se as pessoas te criticarem ou fizerem chacota, também não liga não. Fica firme. Não tema ser chamado de esquisito. Se eu sou esquisito porque sou mau, aí é estranho. Se eu sou esquisito porque eu não reparto nada com ninguém, quando me pedem ajuda eu retruco. Se eu sou esquisito porque eu sou quieto, fico afastado num canto, não falo nada com ninguém, sou um tipo ET, porque não sou generoso, não sou cooperativo, aí é esquisito. Mas se você, estou falando do ambiente de trabalho, se você ali é cooperativo, se você ali é prestativo, se você ali é generoso, se ali você faz as coisas, não para homem, mas faz para o Senhor, então está todo mundo descontente com o salário, e o teu salário é igual deles, mas como você faz para o Senhor, e entende que o Senhor é quem preparou aquilo, então você faz para o Senhor e faz bem feito. E se é o Senhor que te dá aquele salário, você também fica grato. Então você sempre está feliz. É diferente. Então quando todo mundo reclama, você não reclama. Quando todo mundo critica o chefe, você não critica. Mas quando precisam de você, você é generoso. Mas quando te convidam para ficar ouvindo piada besta e ficar falando conversa pornográfica e coisas más, você fala, eu não sou desse mundo. Mas estranha, hein? Pode estranhar sim. Então, se nós somos da verdade e não somos da falsidade, se nós somos da luz e não das trevas, isso tem que se tornar, nós podemos avaliar no conceito que as pessoas têm de nós. Se está manifestos a elas, que nós somos separados do mundo. E o que é que nos separa do mundo? Primeiramente, é o ouvir da palavra, que produz o santificar na verdade.
A tua palavra é a verdade. O que é a verdade? A verdade é o que procede de Deus. A verdade é o que procede de Deus. Tudo que não procede de Deus é falso, mentiroso, enganoso, e o fim delas é destruição. Verdade é simplesmente isso. Verdade é o que procede de Deus. Ah, mas o que é de Deus? Então nós temos a palavra para saber o que é de Deus. Bom, vamos para o capítulo 8 para entendermos um pouco mais isso. Esse é um tema muito presente e muito importante no Evangelho de João. Vamos para o capítulo 8. No capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. De novo, capítulo 8, versículo 12. Versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Então aqui nós temos um elemento novo, nós temos a luz. Então relacione palavra com verdade, com luz. Estar na luz é estar na verdade. Estar na verdade, como é que eu sei se eu estou na verdade? Como é que eu confiro se eu estou na verdade? É se eu estou conforme a palavra. A palavra me remete à verdade, e a verdade me remete à luz. Luz, verdade, palavra. Palavra, verdade, luz. Então, quando Jesus veio, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina o homem. Ilumina. E por que o homem precisa ser iluminado? Porque nasce nas trevas. O Antônio lembrou aqui o que Jesus falou para Paulo na hora do chamamento dele. Paulo, estou te mandando para os gentios, para lhes abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz e trazê-los de debaixo do poder de Satanás para Deus. Não é isso? Então o primeiro item é curar a cegueira. Cegueira fala de trevas. Das trevas para a luz. Trevas é um ambiente onde Deus não está, onde Deus é desconhecido. E cegueira fala de quando a pessoa não é capaz de entender Deus. Ela pode ser um gênio, um ganhador de prêmio Nobel, pode ser extremamente respeitado no mundo pela sua altíssima inteligência e sabedoria, mas espiritualmente totalmente cego. E outra pessoa, em contrapartida, pode não ter tido o privilégio de ter tido a formação daquela pessoa, e nem tem o privilégio de ter o QI dela, a inteligência dela, mas o coração dela é aberto para Deus. Então ela vai a Deus, e porque está na luz de Deus, ela conhece a verdade. E aquele gênio não sabe nada da verdade, fica achando que o mundo surgiu de um Big Bang, de uma grande explosão, fica achando que o homem veio do macaco, na sua genialidade, fica crendo em coisas assim, e não sabe nada sobre Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que criou toda a forma de vida.
Ah, mas essa história é meio bobinha, hein? Essa história de Adão e Eva, Jardim do Éden, livro de Gênesis, isso parece meio bobo. É bobo para quem está nas trevas. E atualmente, porque estamos no fim dos tempos, Deus tem levantado pessoas especiais entre seus filhos. Tem alguns irmãos cristãos, né, renomados na ciência. Tem um que está me fugindo o nome, o sobrenome dele é Lourenço. Mas são irmãos geniais, profundamente respeitados no mundo científico, e que confrontam o mundo científico, estando dentro do próprio mundo científico, com o criacionismo. O que é o criacionismo? É admitir que há um Deus criador. Isso enfrenta o quê? O evolucionismo, que são todas as teorias relacionadas à origem do universo e ao surgimento da vida, conforme a ciência tenta explicar. Oi? E é maravilhoso você ver esses irmãos. Você se sente assim protegido. Falei, eu sou meio burro para confrontar essas pessoas que afirmam ao contrário, mas esses irmãos não são nem um pouco burros, não é? Então tem esse irmão que está me fugindo o nome dele, o Lourenço, e é um físico, professor renomado em universidades americanas. E um outro que eu conheci recentemente, que chama Daniel Alfa. Puxa, a história desse irmão é impressionante. É impressionante. E ele é um físico, engenheiro e físico, e ele se tornou um dos maiores nomes no mundo em sistemas hidráulicos. E ele trabalhava na NASA, e boa parte da propulsão nos últimos 30 anos das espaçonaves foi ele que pensou. E o compartilhar dele é muito rico. O pai dele era um evangelista, e ele conta a vida do pai e a infância dele, e como ele enveredou pelos estudos. Muito impressionante a história dele. Então é alguém com esse grau de inteligência, e é um cristão, e é um conhecedor da verdade. É alguém que está na luz e pega a Bíblia e fala, a verdade está aqui. Irmãos, o diabo não suporta a verdade. Ele é trevas, e o poder maior dele está no engano, na mentira. Hoje o tempo já está acabando. Nós só vamos ler aqui o que nós vamos compartilhar com mais detalhes da próxima vez. Quando Jesus chega, ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo, o mundo jaz em trevas. Aqui, por causa do pecado e do reinar do príncipe desse mundo, Satanás, ninguém compreende a verdade. Mas eu sou a verdade. Olha que maravilhoso. Jesus não chegou dizendo, olha, eu tenho a verdade. Muito mais do que isso, ele disse, eu sou a verdade. João, falando dele, diz assim, Jesus gosta de chamar Jesus de a palavra. Então ele começa o evangelho dele dizendo assim, no princípio era, vamos falar a palavra. No princípio era o Logos, né? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora você considera que a palavra não é esse livro aqui, primeiramente. A palavra é uma pessoa. No princípio era a palavra. Jesus é chamado por João de a palavra, ou o verbo. O que é verbo? Verbo é aquilo que designa uma ação, é a palavra ativa, é a palavra viva. No princípio era a palavra.
A palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Puxa, quanto conteúdo! Ele estava no princípio com Deus, e nada do que foi feito sem Ele. E no versículo 14 diz: e a palavra se fez carne, se tornou um homem, o Filho de Deus, o segundo da Trindade, a verdade, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Não é maravilhoso? Toda a verdade do universo, irmãos, está no que o Pai propôs no Filho. Não vamos falar disso agora, mas Jesus é a expressão da verdade. Jesus é o sentido do universo, porque por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Mas como o homem, por causa do pecado, mergulhou nas trevas, na ignorância, no desconhecimento, e ficou aí refém de Satanás, nas suas trevas, no seu engano, na sua mentira, o Senhor mesmo veio para ser o nosso Salvador. Não só morrendo na cruz pelos nossos pecados, mas como também sendo luz do mundo, para nos tirar das trevas, do engano, da mentira. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem vier atrás de mim, não ficará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O que significa a luz da vida? A luz vivificadora. A luz que, quando nos ilumina, nos tira da morte para a vida. Nos tira da escravidão do pecado para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Oh, Deus querido. Agora, para encerrar, vamos só ler o que nós vamos compartilhar semana que vem. Vejam aí o versículo 30. Diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos lá no versículo 12, Jesus como luz. Depois nós temos aqui no versículo 31, Jesus como palavra, Jesus como verdade, e por fim, qual que é o benefício que nós recebemos? Liberdade. Alguém que está nas trevas é escravo do pecado, mas alguém que se aproxima da luz, que é Jesus, e permanece nas suas palavras, se torna discípulo, e porque está ali debaixo daquele aprendizado, conhece a verdade, ele experimenta libertação. Mas a gente fala isso a semana que vem. E vamos ler o 44. Ele tem uma conversa dura com aquelas pessoas, e o Senhor é obrigado a dizer isso para eles. 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio, ele é assassino, e jamais se firmou na verdade. Então nós vamos falar sobre o diabo, como o anjo que se rebelou contra Deus, e não se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, como é que nós vencemos a Satanás, o mentiroso, o pai da mentira? É na verdade. Nós nos aproximamos de Jesus, que é a luz, nos tornamos seus discípulos e permanecemos nas suas palavras. E o ouvir da palavra debaixo da luz de Deus ilumina o nosso coração para nos fazer conhecedor da verdade.
E uma grande verdade é que o horrível Satanás, que ruge nas trevas, quando se acende a luz, quando você está na luz, você olha para ele, virou um gatinho. E ele não quer que você saiba disso. Ele é um gatinho. Mas ele quer te manter nas trevas, rugindo como leão. E se você ficar nas trevas, ele vai te devorar mesmo. Mas se você se aproximar de Jesus, a luz do mundo, ser vivificado, ouvir a sua palavra, permanecer nela, você conhece a verdade, e a luz acende. E na hora que a luz acende, você vai procurar o dono do rugido, você vê um demôniozinho assustado. E você se vê muito grande sobre ele, porque você está na verdade, você está liberto. Amém? Então a semana que vem a gente fala especificamente sobre isso. Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar, irmãos? Irmãos, amanhã recomeça a escola bíblica aos sábados, tá? A escola bíblica Cultura Cristã, a gente retoma amanhã às 14h30. Amém? Os demais avisos nós passamos amanhã. Senhor querido, obrigado por essa reunião, obrigado por cada oração, por cada louvor. Senhor, obrigado por estar conosco, nos consolar o coração, nos fortalecer na fé. Senhor querido, Senhor, firma-nos como teus discípulos. Oh, queremos verdadeiramente ser teus discípulos, aqueles que se achegam a ti, ó luz do mundo, para ouvir a tua palavra, conhecer a verdade e sermos por ela libertos. Libertos do pai da mentira. Senhor querido, livra-nos das trevas, livra-nos do poder de Satanás, ilumina-nos, expõe o mentiroso, expõe a condição dele, expõe a salvação que recebemos, expõe o propósito de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Agora nos despede em paz, nos abençoa e nos leva em segurança para casa. Amém. Amém.